Olá! No último vídeo, a gente comentou sobre as primeiras 3 etapas da metodologia TRIZ, de planejamento e acompanhamento de resultados. Então, definir o objetivo mais importante para sua empresa, planejar e simular cenários. E explicamos aí dentro de cada uma dessas etapas as principais atividades que a gente realiza aqui com os nossos parceiros. Hoje eu vou responder uma pergunta que eu fiz lá no primeiro vídeo, onde eu questionei sobre, e aí, né? Como que a gente faz para acompanhar, para executar os planos no meio aí de um cenário de tanta mudança como o que a gente está agora. O quarto e o quinto passo da metodologia TRIZ vai auxiliar muito a sua empresa nesse processo. Então vamos lá. O quarto passo é acompanhar. E aqui, para mim, é onde a mágica acontece, né? Quando a gente define o objetivo, cria os planos de ação e leva esses planos de ação para a prática, é onde a gente enxerga aí um abismo entre a estratégia e a execução. Mas isso não é um problema, isso é uma oportunidade de aprendizado se você tiver um método aí para acompanhar isso tudo. Então, no quarto passo da metodologia TRIZ, de planejamento e acompanhamento de resultados, a etapa de acompanhamento do orçamento, né, de acompanhamento do método, é justamente você regularmente, pelo menos ali uma vez por mês, e nesse período que a gente está agora, seria ideal você ter uma cadência ainda um pouco maior para analisar seus resultados, é você parar para acompanhar, né? Então, entender o que foi realizado dentro daquele mês, então, como que o financeiro e o econômico da empresa se comportou dentro daquele mês e comparar isso com o que você tinha planejado. Essa etapa, ela é muito importante, porque se você não executar ela, você não vai ter investido tempo no orçamento. Você vai ter gasto tempo com o orçamento. Então, você precisa trazer essa visão de investimento para esse processo que você está executando aí na sua empresa, parando colaboradores e tudo mais. Esse orçamento não pode virar o que a gente chama aqui na TRIZ de orçamento de gaveta. Aquele orçamento que você faz uma vez lá no final do ano e depois você acompanha depois de 6, 8 meses, olha para ele e viu se deu certo ou se não deu certo. Isso não funcionava antes, isso não vai funcionar num tempo de crise. Então, a etapa de acompanhamento ela é muito importante. Você precisa aí reservar um tempo na sua agenda para que você consiga entender o que foi realizado e comparar isso com o planejado. Dessa comparação, vai surgir aí uma série do que a gente chama de desvios. Alguns desvios são naturais do seu negócio, outros desvios ele podem mostrar que os planos de ações não estão sendo executados da melhor forma ou não estão sendo executados em sua plenitude ainda. E ainda tem alguns tipos de desvios que podem mostrar desvios de estratégia. Então, a gente está fugindo completamente daquilo que a gente definiu como objetivo mais importante da nossa empresa. Esses desvios, a gente trabalha na metodologia TRIZ com o que a gente chama de fato, causa, ação, FCA. O fato é o desvio em si, a causa é a origem desse desvio. Então, poxa, desviou por quê? O plano de ação não foi executado, a gente não conseguiu executar da melhor forma, ele foi executado e não funcionou. Então é importante a gente aprender aqui. É por isso que eu falei que o abismo que a gente tem entre o que foi feito na estratégia, na elaboração do orçamento, e a execução é uma grande oportunidade aí de aprendizado. Porque quando a gente analisa esses desvios, aplica o FCA, a gente entende as causas raízes e depois vem o terceiro, né, o FC e o A de ação. Então, a partir desse fato e entendendo a causa raiz, que ação que eu vou tomar aqui para o próximo mês, esse resultado não se repetir, para que a gente consiga contornar e melhorar esse determinado resultado. Então, esse deve ser aí um grande momento de discussão e de aprendizado para a sua empresa. Cada desvio que você aplica FCA, cada ação que você sai da reunião de orçamento e que você toma efetivamente, é a sua empresa aprendendo com os seus resultados. Então lembra que a gente comentou, não é o mais forte, mas o mais adaptável que sobrevive. O mais adaptável está aí diretamente relacionado com a capacidade de aprendizado da nossa organização. E o quinto e último passo aí da metodologia TRIZ de planejamento e acompanhamento de resultados é a revisão. O orçamento ele precisa ser uma ferramenta viva. Então, quando a gente começa a atender clientes aqui na TRIZ, muitas vezes eles já tentaram fazer aí outras rodadas de orçamento, já tentaram criar seus processos, seus métodos de orçamento, e um motivo de desistência muito comum é a alegação de que o orçamento ele não é flexível, né? O orçamento ele é uma ferramenta burocrática e ele fica defasado.
E sim, de fato, ele fica defasado se a gente não tiver um método aí que garanta acompanhamento e aprendizado que a gente citou na etapa anterior e que consiga nos mostrar quando é o momento de revisar. Então, a etapa de revisão, ela na verdade pode acontecer a qualquer momento. Algumas empresas aí colocam, né, como no calendário já, então uma revisão a cada X meses, a cada 3, a cada 6 meses, dependendo do estágio de maturidade aí da empresa. Mas o mais importante, se você tem um bom processo de acompanhamento, principalmente agora, nessa etapa de crise, o ideal é você entender ali, mês a mês, o quanto os planos que você elaborou junto com a sua equipe ainda são factíveis para atingir o MTM, né, a métrica mais importante que você levantou aí para sua empresa, e também o quanto que a sua métrica mais importante ainda é atingível. Então, você, por exemplo, rodou aí 3, 6 meses de uma meta que era para ser atingida em um ano e não atingiu 50%, não atingiu 30% dessa meta, é bem provável que talvez você precise rodar aí um processo de revisão para rever esses números. Não deixa o seu planejamento se tornar uma ferramenta aí desacreditada, né, que o pessoal olha para o orçamento, vê que não bateu, e é isso aí mesmo, a gente segue com essas metas defasadas. Torna o orçamento uma ferramenta viva, uma ferramenta de aprendizado. E com o passo da revisão, a gente fecha aí os 5 passos da metodologia TRIZE, de planejamento e acompanhamento de resultados. Isso se torna um ciclo, né? Então você continuamente vai estar aí definindo o objetivo mais importante da sua empresa, planejando, simulando cenários, acompanhando e revisando esse orçamento. O objetivo desses vídeos era mostrar que isso não precisa ser complexo e que isso pode reduzir muito os riscos da sua empresa e principalmente te trazer aí velocidade de reação, de respostas a mudanças que a gente vai ter no mercado nesse tempo de crise, nesse tempo aí de pandemia e pós-pandemia. Eu quero deixar aqui um último exercício, uma reflexão para você aí, que é justamente você sentar e fazer um mapeamento aí de processos e projetos da sua empresa dentro dos 3 Cs que a gente comentou aqui, né? Então, o que você poderia hoje aí começar a fazer, cessar de fazer ou continuar fazendo para que você atinja aí o que você considera como um indicador mais importante aí para sua empresa. Se você tiver dificuldade em qualquer um dos exercícios que eu propus aqui, ou mesmo na execução ou no entendimento de qualquer uma dessas etapas, né, das 5 etapas da metodologia TRIZE que eu expliquei aqui no vídeo, por favor, entre em contato com a gente, nossos especialistas aqui estão à disposição para bater um papo com você e entender como encaixar esses 5 passos nessa metodologia dentro da sua empresa com velocidade para que você tenha uma ferramenta para reduzir risco e para te dar uma grande capacidade aí de reação e de resposta para os próximos meses. A gente espera muito que esse método ajude você aí a projetar e acompanhar os resultados da sua empresa nesse novo normal. Um abraço e até a próxima!